Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um react deste canal. Hoje vamos estar vendo a história completa de Poppy Playtime, capítulo 5 do Mano Core, que é incrível, não? O cara literalmente... Assim, acho que obviamente ele deve ter acesso a coisas pré para ele tipo, mandar um vídeo assim tão rápido. Mas o capítulo 5 acabou de sair e já temos a história completa de Poppy Playtime. Fucking 50 minutos de conteúdo do meu Mano Core. O cara é insano, né? Não tenho o que dizer. Dito isso, Poppy Playtime capítulo 4. 4 não, pô, 5. Capítulo 5. Assim, eu vi o capítulo. Tem obviamente coisas do capítulo que eu não vi. Eu não vi, por exemplo, ainda os vídeos anunciativos. Eu não julguei necessariamente o capítulo, então eu não vi algumas fitas e etc. Alguns papéis foram deixados para trás. Porque eu acompanhei a gameplay pelo meu mano 2.0. Literalmente eu estava lá na cal dele meio que acompanhando junto as paradas tudo. Então tem muita coisa que obviamente pelo fato daquele velho maluco querer zerar em uma fucking live, sendo que ele demora a fazer as coisas mais do que o normal em relação a puzzle, pelo fato de ele querer zerar em uma live, acabou sendo que tem muita coisa que ficou por ter para trás. Vulgo fitas que eu não vi, coisas que eu não conheço, né? Eu ainda não sei como é que é o... Por exemplo, eu não sei de onde é que surgiu em 2006 e eu não... Tipo assim, eu sei obviamente o surgir da porra daquela boneca do caralho, Lily. O que é fucking... eu acho ela estranha pra caralho, porque aquela desgraça, aquela babá, a senhorita Gracie. Mas vamos nessa, né? Vamos deixar com o Core, pelo menos, ele vai explicar. Pelo menos eu acredito, né? O Core é bom para isso. Então vamos nessa pro vídeo e bora comentar o que eu achei no capítulo 5. Conforme o Core for falando, né? Que obviamente ele vai interpretar mais a história. E depois, conforme eu vou dar a minha opinião em relação a como o jogo ficou no final, né? Eu acho que o capítulo 5 ele tem as suas partes boas, ele tem as suas partes ruins. Mas isso aí, né? Inscreva-se no canal quem não for inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma das notificações do canal. Deixem um like, compartilhem e hypem quem puder para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Dito isso, vão aí primeiro na descrição que vai ter o vídeo original no Mano Core. Vejam primeiro pelo Mano Core e depois aí sim venham para o react. Agora, bora! Tudo começa com uma propaganda antiga de uma série de brinquedos que a Playtime Co. estava pensando em lançar numa época. Não sabemos se é anos 80, anos 90, mas o que sabemos é que existe esse comercial e ele é praticamente uma das partes importantes que nós vamos conhecer do capítulo 5 de Poppy Playtime. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino para dar uma força para nós. Vou resumir a história de Poppy Playtime capítulo 5 para vocês. Essa linha... Tipo, eu acho que antes de seguir o Core, eu acho que, tipo, essa linha de pelúcias de Wrong Side, sei lá, tipo assim, a forma como eles foram colocados no jogo, eu acho ok, essa parada do bicho que tem uma luz quando tu vais ter uma lanterna, sei lá, eu acho que eles são mais bem aplicados quando tu não tens uma lanterna do que quando tu tens uma lanterna. A partir do momento em que tu tens uma lanterna, eles começam a ser só um bicho que aparece. Tipo, sem a lanterna ainda tem uma coisa de tipo, se calhar, ter medo deles estarem ali no canto, mas eu acho que eles deveriam ser hit kill, eles não são. Tipo, simplesmente tu levas um susto deles e eles não te matam. Eu não sei. Eu realmente, tipo, pela forma como, tipo, eles apresentam como o principal coisa logo de início, tipo, normalmente a coisa que é apresentada de início do capítulo nessas propagandas tende a ser um inimigo principal. Tipo, o Dowie é o apresentado, o Catnap, juntamente com os seus amigos, é o apresentado. Aqui é só os amigos, essas pelúcias do lado errado. O que não é nenhum dos inimigos principais. Tipo, eles têm conexão com a senhorita Gracie e depois com a Lily, por consequência, que é uma das inimigas principais do capítulo. Mas não sei, eu ainda acho meio estranho a forma de como ser este o principal. De comerciais se chama Wrong Side Outpost. E a ideia é praticamente ter um bichinho que, quando você abre um zíper ou alguma coisa assim, ele vira do avesso e ele é um bichinho completamente diferente. Por dentro, por fora, ele muda um pouquinho e tem o seu próprio estilo. Mas já trazendo para vocês a história desta linha de brinquedos, pelo que nós vimos nas fitas e também em todo o capítulo 5, foi uma série
descontinuada de brinquedos. Não tiveram apelo ao público, tiveram vendas pífias, foram vendas completamente fracassadas. O que levou a Playtime Co. a tomar a decisão, então, de remover os Wrong Side Ultimals das prateleiras. E também acabaram removendo de tudo de dentro da fábrica. Os pôsteres, toda a parte de divulgação, foi tudo completamente destruído. Da mesma forma que teve aquela... Sim, uma coisa que eu falo também, uma coisa que eu falo, por mais que eu acho estranho esse fator de a primeira propaganda ser deles, nesse sentido de eles não serem tão importantes para depois, meu amigo, os caras quando querem fazer algo para, nossa, dar aquele ruim de vontade de vômito em certos momentos, os caras conseguem, porque essa parte, tipo, estar entre crianças segura das pelúcias, e tu ires para, tipo, essas cenas de tipo, eles meio que fazem experimentos como se fosse criando esses bichos vivos a partir de realmente corpos dessa porra toda de crianças, e essa, mano, dá uma agonia tão grande, tipo, essas pelúcias com partes de que parece carne dentro e, não sei. Daisy, que é aquela florzinha também do capítulo 2, foi removida, mas o pessoal até falou que ainda tinha uns pôsteres ainda espalhados pela fábrica. Que o Leif Pierre, mesmo ele pedindo para isso acontecer, para remover os Wrong Side Ultimals, ainda ficou uma coisa ou outra da Daisy. Falando no Leif Pierre, caso você não saiba ainda quem é, ele é o grande chefe da inovação da Playtime Company. Não só ele, mas ao lado dele tem o Ed MNR. Esses dois praticamente tomam conta da empresa ali na década de 90. Vai ter mais alguns arquivos falando dele, eu vou trazer na hora que eles aparecerem, porque, por enquanto, nós voltamos justamente no momento em que acabou o capítulo 4, que o Huggy Wuggy tá vindo pra cima da gente. O Huggy Wuggy, ele vem completamente insano, tentando acabar com a gente de qualquer forma. Chegamos até um elevador, mas o elevador acaba despencando. Também porque o Huggy Wuggy tava em cima quebrando tudo, tentando pegar a gente de qualquer jeito. Por que você me pergunta por que o Huggy Wuggy é tão agressivo e tão ainda feroz para atacar os outros? Vai explicar neste capítulo 5. Mas enfim, a gente consegue chegar mais nas partes de baixo da Playtime Co. e temos mais alguns arquivos bem interessantes. O primeiro deles é a respeito de um comunicado onde, aparentemente, alguns brinquedos tentaram fazer alguns acordos com o 1006, o protótipo. Isso porque depois da Hora da Alegria, que eu falei pra vocês, que é um evento muito importante, onde os brinquedos acabaram tomando conta da fábrica inteira, e eles tiveram a ajuda de um cara chamado Preston Willard. Preston foi o cara que viu que estava tudo errado, eles estavam fazendo coisas malignas com crianças, e ele acabou, de certa forma, facilitando a Hora da Alegria de acontecer. E ele colocou alguns responsáveis da Hora da Alegria e também de tudo que estava acontecendo dentro da empresa, que eu já vou chegar nessa parte daqui a pouquinho. Segura aí. Só falando porque agora nós vemos um outro documento confirmando a respeito de Pop Play Park. Não sei se vocês se lembram, mas é uma coisa que apareceu lá no capítulo 3. Muita gente pensou que seria um spin-off ou algo do tipo, mas agora no capítulo 5 temos mais informações. Temos justamente uma parte de carregamento sendo levado para o Japão. Número da remessa 896342. Essa parte eu não tinha reparado. O fato todo, tipo, realmente eu estava só, tipo, acompanhando junto com ele. Essa coisa não tinha sido lido, mas eu não tinha reparado necessariamente no que é que isso indicava. Porque, obviamente, eu, tipo, estou meio que mais tentando, quando eu estava na live lá com eles, eu estava mais tentando interagir, fazendo as minhas coisas em paralelo, que eu estava, tipo, meio que interagindo, tentando só, tipo, fazer piada dessa porra toda. Não estava prestando tanta atenção. Até porque é meio foda quando uma pessoa está, tipo, tentando acabar com o fucking spoiler do chat, porque às vezes tem pessoas que realmente é uma desgraça para tentar não dar spoiler. Mas isso é interessante, né? Tipo, realmente tem uma outra, vamos dizer assim, local no Japão, na Ásia no caso, nesse ponto de Pop Play Park. Será que a algum momento vão explorar para esse lado, para uma segunda saga de... É que fala para Pop Playtime 2 por causa que não tem como, né? Porque é capítulo. Se calhar quer dizer, na verdade capítulo 2. Então pode ter Pop Playtime capítulo 1, depois aí Pop Playtime 2 capítulo 1. Será que?
Nessa parada. Onde mostra uma remessa do projeto Horizontes Expandidos, feito em julho de 1995. Onde esse projeto era basicamente levar vários ativos e partes da própria empresa que estava nos Estados Unidos, agora tendo uma filial ou uma nova parte agora no Japão. Tem até uma menção ao Rich, que é um cara que a gente acabou acompanhando várias fitas dele ao decorrer de todos os outros capítulos, que é o cara responsável pelo carregamento de vários ativos e também produtos pela fábrica e até talvez dos próprios brinquedos que eram vendidos e tudo mais para as pessoas de todo o país. Já falando um pouco mais de Pop Play Park, tem um outro áudio muito interessante, que é uma conversa sobre tudo que está acontecendo na parte japonesa, feito pelo Leith Pierre e pelo Ed MNR. Para ficar mais fácil, vai ser o Pierre e o Ritterman. Esse áudio é muito importante porque vai mostrar que o Ritterman, que é o cara também chefe da inovação, e antes ele tomava conta das coisas serem feitas, ele até no capítulo 4 falou com o Sr. Silva para construir a prisão, tudo mais que os experimentos ficavam encarcerados. Esse cara é responsável pela contabilidade, um dos chefões da Playtime Company, e agora ele estava indo verificar esse projeto lá no Japão, como que as coisas estavam andando lá. E deixou o Pierre para tomar conta da empresa aqui nos Estados Unidos. Tá, então, pelo que eu entendi, o cara que meio que planejou as paradas para, tipo, realmente inumana de prender os bichos foi a vir as paradas lá no Japão. Ou seja, foi fazer merda lá no Japão. É o que eu entendi. Dando lá. E deixou o Pierre para tomar conta da empresa aqui nos Estados Unidos. É o que eu saquei. Estive pensando na sua preocupação sobre o líder dos envios. Ele se tornou um tipo de líder popular. Agora temos muitos narizes farejando o que não devem. Se lidarmos com isso agora, faremos dele um mártir. Não se lidarmos da forma certa. O Sr. Lovitz precisa ser promovido. Isso é sério? Não pode ser o líder do povo se for um de nós. Pague ele bem, dê status, uma vaga própria, um carro novo também. Faça com que pensem que ele se vendeu pra nós. E se não funcionar? Você... Tá, o Leaf eu não me lembrava 100% do tipo das paradas. Eu sei que o Leaf era o cara que teve, acho que, a primeira ideia da parada toda Pop Playtime, de fazer essa empresa de brinquedos. E eu acho que ele, tipo, era do bem. Eu acho que provavelmente neste ponto da história não mais, pela forma como ele fala. E depois o Eddie, claramente, eu acho que é o que mais quer com que isto aconteça, parece. O que mais quer que os planos deles deem certo. Você se preocupa demais. Tente ver de outro ângulo. Nossos amigos em Tóquio já estão nos alcançando. A essa altura, essa fábrica deixará de ser nosso foco principal em poucos anos. E o parque? Reformas serão feitas. Inspecionarei o recinto na semana que vem, do dia 7 ao dia 12. Tente não queimar esse lugar enquanto eu estiver fora. Farei o meu melhor, mas não vou mentir. Esse lugar parece que vai explodir a cada dia que passa. Cor, mas então o capítulo 6 vai ser o Pop Play Park? Não acho que seja, pessoas. Eu acho que vai continuar as coisas aqui. E acredito que o Play Park vai aparecer, talvez, em algum outro jogo, em alguma outra coisa no futuro. Talvez Também confirmando acho, já que parece teremos mais. uma sequência de Pop Playtime, agora chamada Pop Play Park. Bom, isso aí só o Também. futuro vai dizer. Chegando nas partes mais embaixo, perto dos laboratórios centrais, vamos agora enfrentar uma série de Wrong Side Ultimals, que foram ali colocados pelo próprio 1006, estão tentando sobreviver, melhor dizendo, a todo o terror que o 1006 está causando, mas o mais importante é que temos um cartazinho de um novo personagem, chamado Giblet. Ele também, depois dessa parte, ele vai aparecer e vai falar com a gente. Ele é um novo aliado que vai também nos ajudar e ele está tentando derrubar o protótipo. Ele até avisa que outros já tentaram e que tem até um grupo tentando acabar com o protótipo de algum jeito, mas ninguém conseguiu.
Nessa área que encontramos o Giblet, tem um outro documento muito importante que vai começar a mencionar o que é essa gosma meio esquisita que nós estamos vendo espalhado por toda a área do capítulo 5, que é um negócio chamado gel de pop, onde isso foi mandado para um procedimento de trabalho de reciclagem e reaproveitamento. Basicamente o que dá a entender é que é um agente funerário chamado North Geisler, que ele acabou falando para a equipe pegar o máximo que der dos espécimes, esse tal gel de pop, que é muito importante para fazer talvez mais outros trabalhos dentro da Playtime Company, e tem alguns experimentos que ainda carregam um pouco desse tipo de gel. Nós vamos ver esse gel mais pra frente também, até um pouco de como ele é produzido, e que tem dedo até do Elliot Ludwig no meio. Mas a gente descobre aqui o que... Ah, não, pera. Ah, agora que eu me lembrei, eu tava pensando que o Leaf era o Ludwig. Não, o Leaf não é o Ludwig. O Leaf é outra pessoa. Tá, então. Ludwig, então ainda não sei o que aconteceu com o Ludwig. Agora que vem na minha mente. Então, eu tava no Leaf. O que é esse gel, essa coisa meio bizarra, e que o 1006 tem um monte, e dentro do corpo dele, ele se regenera e fica muito forte por conta desse gel, impedindo que outros o derrotem. Enfim, é um gel muito poderoso, que tem propriedades médicas muito ainda avançadas, e que eles estão estudando esse tipo de coisa e colocando nos experimentos. Nessa área também recebemos um novo upgrade, já que o Huggy Wuggy fez o favor de acabar com o nosso Grab Pack. Aqui conhecemos Globe, que é uma estrelinha que tem algumas funções. Ela toca fitas quando necessário, quando a gente encontra durante a fábrica. Ela também ilumina o lugar e faz ali toda a parte para a gente poder ter um flashlight. E temos também a luz ultravioleta, que dá algumas dicas de coisas escondidas, mais algumas coisas que estão no mapa. Ela sempre apita quando tem alguma coisa assim por perto. Outra coisa que nós percebemos nessa área é que os Wrong Side Ultimons, que ainda existem, eles ainda brigam entre si. Eles estão ainda lutando para sobreviver, e o 1006 ainda faz um terror com eles. Então eles estão ainda meio que vítimas dessa situação, mas eles não vão parar para te, conversar. Eles vão vir para cima, eles não sabem o que é, estão achando que você tá perdido, e eles não vão pensar duas vezes em te atacar. Então você tem que iluminar eles para poder passar adiante. Nessa parte também... Eu continuo dizendo, esses bichinhos aí da luz, eles funcionam melhor enquanto tu não tens a lanterna do que quando tu tens a lanterna. Quando tu tens a lanterna, eu acho que eles começam a ser só chatos. Tipo, eles não começam a ser um inimigo maneiro de se enfrentar. Não, é só tipo, não, vai aparecer na frente de lanterna. É só ficar a trocar de lanterna UV para lanterna. E é isso, tipo, sei lá. Eu acho que ter a parada de tu teres que passar por locais escuros, tendo que acender as luzes primeiro, antes que eles se peguem, é mais... Era mais negócio, dava mais tensão. Ainda que obviamente ter a lanterna é bom para fucking... dar para ver algumas coisas. Sei lá, eu acho que podia tipo... ter a parte deles, e depois que a parte deles passa, de tipo... A partir do momento em que tu pegas a lanterna de vez, podias esquecer que eles existem, né? Não ter mais. Tipo, pronto, acabou. Encontramos um áudio muito interessante da Pop com a Kissy Missy, que acaba falando a respeito de algum ataque que está acontecendo, mas aparentemente esse áudio é de uma época que ainda tinha o Porto Seguro, ainda tinha rolado todas as coisas, e elas estavam se escondendo do protótipo ou de quem quer que o protótipo mandou para tentar capturá-las. O que dá a entender de que a Pop, ainda depois da Hora da Alegria, ela ainda estava andando pelo lugar, ela estava caminhando e tentando ajudar os outros brinquedos a sobreviver. Voltando agora pro Giblet, que vai tentar nos levar para uma parte mais segura, diante de todos aqueles Wrong Side Ultimons que estão vindo pra cima. Quando a gente consegue conversar um pouco com ele, ele vai falar que a gente seria o anjo da Pop, ou também conhecido como açougueiro da Playtime, visto o histórico que a gente conseguiu botar o Catnap pra dormir e também trituramos a Mommy Long Legs. Só que nessa hora também nós temos o pequeno vislumbre do 1006, vindo, procurando, porque ele tá muito irritado por tudo que a gente acabou fazendo no capítulo 4 e ainda persistindo em chegar mais a fundo. Basicamente ele tá bravo que a gente sobreviveu àquela queda que ele mesmo causou, achou que a gente ia morrer ali, mas não, a gente veio aqui e agora pra tentar acabar com isso logo.
Assim, uma coisa que dá para dizer claramente é o fator de que, porra, eu consigo entender o 1006. O 1006 está tipo assim, puta merda, quanto roteiro esse cara tem, mano. O cara já caiu 1, 2, 80 vezes e não morre com a queda, mano. Tá ligado? Eu também tô puto. Depois disso, o Giblet ele consegue levar a gente pra onde ele tá se refugiando e ele vai falar que tudo é pra tentar acabar com o protótipo, o reino de terror dele, tudo que esse 1006 acabou fazendo nessa parte de baixo e com tudo dentro da fábrica, ele não concorda e precisa acabar de uma vez por todas. Por mais que a gente acabou meio que sendo empurrado pra isso do que a gente querer realmente fazer, desde a época do trem, que a Pop que nos forçou a ficar aqui embaixo, agora não tem jeito, a gente tem que tentar fazer alguma coisa pra nós mesmos sobrevivermos aos ataques do 1006. O Giblet ele vai... Assim, eu ainda continuo meio com uma parada de... Acho que um ponto que realmente tira de Poppy Playtime para mim quando se trata de jogo de terror e de jogo assim nesse estilo é essa desassociação do personagem principal com a história. Tipo, tu tens a noção que tu eras um funcionário daqui. Ok, tu eras um funcionário, provavelmente. Mesmo assim, acho que não sei se nem sequer se é confirmado. Mas vamos dizer que tu eras um funcionário. Eu ainda fico uma parada de tipo... Sei lá, não ter um nome, não ter uma história própria para tu descobrires e realmente ver que, tipo, sei lá, tu eras alguma peça central disto, de alguma forma, eu acho que tira um pouco do que poderia ter a mais, tá ligado? Eu acharia maneiro se o personagem principal realmente fosse alguém a mais. Tipo, pelo menos por enquanto ele não tem, né? Eu não, acho que se tivesse alguma coisa teria dado. Tipo... Alguma coisa tipo de seres algo, sei lá, um parente do Ludwig, ou então ter algum tipo de relação a mais com o próprio Ludwig, alguma coisa assim, mas por enquanto não tem, né? Então seguimos. Falar por conta que a gente perdeu o Grab Pack para a gente ir na parte das fornalhas, que lá, possivelmente, depois que tudo aconteceu, os Grab Packs foram queimados lá. Pode ser que tenha algum Grab Pack antigo que a gente consiga utilizar. Outra coisa importante falar do Giblet é que ele fala que ele não é... umas coisas assim de herói, ele não é corajoso, ele não tem muita força ou muito dano, mas ele quer ajudar e ele entende que o protótipo precisa cair, mas ele não é bom bastante ou um herói ou que aguenta o protótipo, porque cara, o protótipo é gigante perto dele, o protótipo facilmente derrotaria ele numa pisada só, então ele tá tentando ajudar e tem outros aliados que ele vai apresentar pra gente também. No caminho até pegar o Grab Pack, nós vamos ver também o relacionamento do tal do Giblet com uma Bob Bear Hug, talvez a Bigger Body, que acabou existindo uma época, e também o protótipo. O Giblet, ele ficou meio receoso a tentar matar um ser humano. Ele acabou ficando sem conseguir fazer isso, ele só conseguiu prender essa pessoa e ele meio que afrouxou, ele se acovardou. Já mostrando, né, a característica dele de não conseguir matar alguém, por exemplo. Então ele seria um cara do bem, mas um cara meio covarde, é isso que eu quero dizer. Quando nós vamos pegar o nosso Grab Pack, aparece o Brom. Só que é um Brom, não é do jeito que eu acho que as pessoas gostariam de ver. É o Brom ainda aberto, gigantesco, seria possivelmente o Bigger Body do Brom, mas ele tá completamente desmiolado, ele tá mastigando o Grab Pack. Mano, e tá ali ainda existindo, né, com a carne pra fora, que outros tipo, wrong sides comem, e ele nem sente, né, ele tá só ali ainda, né, talvez sendo usado de fonte de comida, né, pra não falar outra coisa mais pesada. Mas ainda nessa parte temos um outro áudio muito do interessante numa conversa da Pop com o protótipo. Aí estão vocês. Escondido no seu quarto. Tentando fugir Escapar. da rebelião que você começou. Eu não posso. Não posso ser quem eles precisam. Eu não. Nunca vou te alegria. Mas eu... Te assustou. Você fugiu. Que nem criança. Protótipo. Para com isso. Por favor. Você queria algo melhor.
deixar os órfãos partirem. Não vai conseguir. Não consegue perceber? Mesmo que me mate, vai lutar com os outros por anos. Por favor, só os deixe ir e ninguém mais terá que morrer depois de nós. Por favor. Tudo morre, Poppy. Tudo menos. Você recusa a verdade. Recusa a realidade. Seus órfãos jamais serão livres. Caso contrário, você não terá. Infinito será sua. De você chegar. Protótipo! Por favor! Considerando o que acontece no final, eu sinto que eu sei o que está acontecendo aqui. Que é basicamente ele meio que nesse ponto de nós não morremos, é impossível nós morrermos, etc. Se calhar ele meio que de alguma forma torturando ela e tipo curando de novo a partir do líquido lá da porra do gelo. Alguma coisa assim, eu acho que é o que provavelmente esse áudio já fica já meio que seta para o que vai acontecer depois. E aí, cara? Aparentemente, nesta época, o protótipo estava tentando convencer a Poppy, já sabendo que a Poppy não estava concordando com as coisas dele, mas estava querendo mostrar a realidade para ela de como as coisas funcionam para eles. Eles não conseguem morrer, ou eles não morrem, ou eles são imortais, se forem comparar com as pessoas que estão ali ainda existindo, ou pelo menos do jeito que eles foram feitos, pelo menos. Mas também o mais importante é sobre os órfãos, que lá no capítulo 3 foi falado pela própria Poppy que o 1006 levou eles para parte do laboratório central. Mas agora que a gente tá no laboratório central, a gente não viu ainda ninguém. Enfim, vamos conversar mais a respeito disso daqui a pouco. Agora nós vamos sair desta área e vamos para a parte dos laboratórios que eles fizeram com as partes vegetais. Claro, tem um outro áudio também falando dos Wrongside Ultimons que foram colocados para teste de audiência e ele fracassou miseravelmente. Mas agora a parte mais interessante é o relatório do laboratório meio de crescimento e vegetação. Eles estavam fazendo justamente os testes da tal gel de Poppy, também fazendo com coisas vegetais e fazendo mais pesquisa a respeito desta coisa, vamos por assim, diferente e única que cresce e que acabou até virando algo tóxico e parasitário, segundo até o próprio relatório. Eles estão desenvolvendo um negócio chamado fórmula de negação, pois aparentemente essas propriedades estavam sendo, vamos por assim, saindo de completo controle. É como se eles tivessem testado em plantas e tentassem fazer alguma coisa com elas, mas eles estavam fazendo os testes para que esse gel da Poppy pudesse fazer com que outras coisas vivas crescessem, mas acabou saindo um pouco demais do controle. E ainda mais que nós vimos como o laboratório ficou, continuou crescendo e tal, ainda mesmo com a tal forma de negação que aparentemente eles conseguiram fazer. Não sabemos ao certo se eles conseguiram mesmo, porque no capítulo fala a respeito dessa fórmula de negação e que isso pode ser até uma coisa a ser usada no protótipo. Pois o que dá a entender de toda essa pesquisa é de que é uma regeneração infinita. Só que, para as árvores que eles estavam fazendo, a vegetação acabou saindo de todo o controle. Ela ficou regenerando e criando novas folhas e galhos e saindo completamente do limite. Por conta da mesma pesquisa que eles estavam fazendo para fazer o tal do gel da Poppy, fazer aquela coisa toda, também usada nos brinquedos. Então é meio que tudo entrelaçado na pesquisa, mas aqui é o teste com planta. Depois de conseguirmos ligar mais um pouco de energia, conseguimos finalmente se encontrar com Giblet, mas não do jeito que a gente estava esperando. Acabamos trombando com outro personagem chamado Chompkins, que, se vocês repararam bem,
já foi até falado um pouco dele no ARG de Pop Playtime, capítulo 4 pro 5, onde ele eu não da linha acompanhei, do né? Huggy Então é Wuggy. meio foda. Só que ele é um pouco diferente, ele já tem os dedos, já são, sabe, separados. Ele é um boneco um pouco diferente, mas é da mesma linha. E ele é meio estranho, a boca é na barriga, ele tem 2 olhos assim em cima. Ele é um personagem até meio que maneiro, mas ele não fala nada, igual o Huggy Wuggy e a Kissimissy. Eles não foram feitos pra falar, então muito provavelmente é por isso que o Chon não fala. Mas, muito importante ressaltar, ele é um agente duplo. Ele tá querendo derrubar o protótipo, mas para isso ele tá fingindo ser amigo do protótipo, pegando informações que o protótipo tá fazendo deixa de fazer e passando pro Giblet e também pra galera que quer derrubar o protótipo. Agora que conseguimos finalmente se encontrar e pegar não vai mais sair algumas do capítulo informações 6. com o Giblet, vamos então Essa aí procurar vai os tomar tanto arquivos no cu no que capítulo podem 6. conter esse agente de negação, ou também conhecido como composto de negação, que pode servir para acabar com o protótipo. Nós vamos conseguindo pegando mais alguns arquivos e chegando a ter mais informações até pegarmos a pasta mais importante com as informações do jogo, que no caso é o Legacy Subjects, ou os experimentos do legado. Resultado de pesquisas sobre o meio de crescimento e o composto de negação, principalmente o projeto 1006 e o projeto 1007. Já falando para vocês, 1006 é uma coisa e o 1007 é a Pop. O 1006, a gente vai ter mais informações sobre eles, uma fita muito importante. Quando chegar esse momento, eu vou tocá-la aqui pra vocês. Mas é justamente a pesquisa que eles fizeram no 1006 e no 1007 pra fazer o tal gel restaurador, que é também para apresentar o tal composto de negação. Ainda mais que foi o processo utilizado por Elliot Ludwig. Ou seja, é uma nova equipe que começou a cuidar e fazer o tal projeto e também tentar procurar o que o Ludwig fez no 1006 e no 1007. Então, meio que a teoria que a gente até tinha falado era meio que correta. O Ludwig mexeu nesses projetos, criou esses projetos, mas o que o Ludwig fez e o composto que ele acabou utilizando, que seria o melhor e nenhum visto até hoje no mercado, ainda é um grande mistério. Talvez esse seja o grande mistério dentro do 1006. A substância do Elliot Ludwig consegue fazer uma estimulação... O Ludwig criou esse composto generativo do 1006 ou alguma coisa se calhar desse tipo, só que depois não realmente conseguiram descobrir nada mais disso. Ele simplesmente sumiu sem deixar rastro, sem deixar nenhuma pista necessariamente grande do que é que realmente aquilo usou. Alguma coisa assim do tipo, é o que eu entendo. Regeneração celular e crescimento tecidual. E também é os resultados melhores para fazer com os próprios experimentos. E ele espalha-se indefinidamente quando não tratado e exposto à biomassa, que é o que eles acabaram fazendo no Bigger Bodies para preencher aqueles corpos. E novamente o documento fala que é o melhor tipo de cultura disponível do comércio que o Ludwig conseguiu fazer. Como o Ludwig conseguiu fazer isso, ainda é um mistério. Outra coisa também que a equipe acabou reparando é que esse composto de negação conseguiu ser feito num ambiente laboratorial com sucesso. E também agora eles podem criar, modificar e neutralizar o meio usando esse composto. Ainda assim, é necessário prevenir o crescimento excessivo desenfreado que causa da autorreplicação. É como se a regeneração ela ficasse totalmente desenfreada, talvez causando até o efeito pior do que o desejado, mas fazendo com que o experimento perdesse completamente o controle. É algo que pode acontecer até com o 1006 no futuro, se eles acabarem utilizando esse composto de negação. Com isso em mãos, pode ser então a chave para derrubar o protótipo. E a gente vai então correndo para entregar para o Giblet e tentar descobrir aonde está então esse composto e como que a gente consegue fazer. Ele vai falar que está justamente na parte de servidores do data center, que é a área de TI principal, que fica as informações mais restritas da empresa. Tudo era conectado nesse servidor, que é uma sala gigantesca, cheia de informações e também, né, com várias coisas secretas da empresa. A gente tem que ir até lá para tentar pegar o que poderia ser feito com o composto de negação
e como a gente consegue fazer esse composto para finalmente tentar derrotar o protótipo. Mas é claro que isso não vai ser nada fácil. A gente vai acabar se deparando novamente com o protótipo. Até o Chum, ele chega e engole a gente pra tentar esconder o protagonista, porque o 1006 ali, ele ia matar o cara logo de cara. E o Giblet foi se esconder porque também ia matar ele. Uma coisa que eu tenho que falar também é que tem um outro documento um pouco antes disso que é importante ser citado aqui. Ed M.N. Ritterman, que é o cara que eu falei pra vocês da construtora. Esse documento aí eu lembro que o Zé skipou completamente, porque eu tava nessa parte mais com o foco de tentar levar o limão conosco, aí tipo, tava só numa parte de realmente fazer o parkour com o limão e conseguir fazer com uma mão só. Aí deu o que deu, né? Além de que ele provavelmente não ia encontrar se ninguém falasse esse fator de subir ali naquela parte, girar a alavanca para tirar o fogo e voltar e não ia ter fogo do outro lado. Já nem ia descobrir isso, né? Meio que padrão. Então esse documento eu sinceramente não vi. O que fico curioso, porque é literalmente um documento de um dos chefes lá de toda essa parada dos experimentos antes que caísse completamente. Ainda que uma coisa que eu falo nesse capítulo é que tem muito puzzle, mas muito puzzle que tipo, eu acho legal, que tá tipo fora da parte principal, tipo puzzle para apanhar documento, puzzle para apanhar a coletável. E às vezes tem alguns que são tipo, muito mal pensados e que eu acho que tipo, tem muitos que poderiam ter simplesmente sido cortados, eu acho. Porque mais adiciona tempo do que necessariamente adiciona um puzzle interessante. E tudo mais, ele tem um diagnóstico, ele tem doença de Kennedy, que ele foi até no médico para tentar resolver esse problema, mas ele tá praticamente com fraqueza nos ossos que, né, começa justamente da bacia, das pernas e dos braços, mostrando que o cara mais do que nunca gostaria de uma solução pro problema dele. Talvez era também um cara interessado para querer que as coisas da Playtime dessem certo. Visto que ele é o chefe de inovação ao lado do Leif Pierre, faz todo sentido agora saber que esse cara tem um problema sério e que ele queria resolver. O exame que foi feito é pra provar que o cara meio que tipo assim, pô, se der certo as pesquisas, ele com certeza passaria por elas. Voltando agora ao que o Chum fez, né? Ou seja, provavelmente, se calhar capítulo 6... É foda introduzir muito personagem que é tipo novo depois, né? Mas se calhar meu mano Edwin vai acabar sendo... Quer dizer, ele foi para outra em Pocket Play Park, mas eu também não sei se ele ficou lá. Mas se calhar ele aparece em algum outro momento, né? Ele em si já transformado, de alguma forma. De tentar nos proteger do protótipo, ele joga a gente para a área de recondicionamento. Se vocês se lembram, é justamente a área que tem a fita do Catnap, onde ele foi recondicionado por uma pessoa chamada Doutora Grace. A Doutora Grace até então não tinha aparecido, mas agora vamos finalmente conhecer quem é. Nessa área também tem um documento muito importante que é do Preston Willard, que é praticamente uma confissão de culpa. E ele também vai colocar os outros culpados, que é o próprio Preston, que também participou do projeto, ele se coloca como culpado, Leif Pierre, Edward M.N. Ritterman, o Harley Sawyer e o Bruno White. Caso vocês não se lembram, o Preston é o cara que começou a ajudar o protótipo a fazer a Hora da Alegria, porque ele começou a ver as coisas que estavam acontecendo ali que eram completamente erradas. E ele acabou ajudando o protótipo a fazer a Hora da Alegria para ele tomar conta da empresa toda, porque as ações que eles estavam fazendo com as crianças era completamente absurdo. Essa área, por mais que ela dura bastante tempo no jogo, eu vou dar uma resumida no que está acontecendo, que vai falar a respeito da senhorita Grace. A Grace, ela é como se fosse uma chefe psicóloga que tá lobotomizando crianças. É praticamente isso que ela faz. Quando o experimento ele é feito, ele nasce e ele tá ainda surgindo e sendo ali colocado nesse mundo novo. Antes era uma criança que estava até viva, bem, e passando pelos testes lá da parte da Game Station na Mummy Long Legs, e aí depois de passar pelos experimentos, acaba se transformando em algum brinquedo. No caso da Bigger Boris Initiative. Mas também vale para outros mini brinquedos e experimentos que eles acabaram fazendo de testes e que não chegaram aí para Bigger Boris. O que eu quero trazer é... Mano, eu juro, essa, tipo... Eu acho, com certeza até agora, do personagem mais odiável
nesse sentido. Tipo assim, o protótipo eu acho que ele passa, vamos dizer assim, essa vibe realmente de presença na voz dele, com a voz dele mudando, tipo de a voz mais grossa para mais fina, que nem a da Poppy, tipo nessa parte de ficar múltiplas vozes trocando, o que eu acho muito zica. Mas em quesito de personagem odiável, essa Grace acho que leva um prémio, vou ser bem sincero. Porque, mano, dá uma, sei lá, mano, essa parte dela, tipo, meio que toda, tipo, fingindo como uma forma mais amigável de falar com a criança, ao mesmo tempo que doutrinando ela a acreditar que o que eles estão fazendo é correto. E... que temos agora registrado as memórias de Huggy Wuggy, experimento 1170. O resumo desses experimentos é praticamente triste, velho. É bizarro de ver. É uma mulher falando toda hora, você é um brinquedo, você sempre gostou de ser um brinquedo, você ama ser um brinquedo, ser brinquedo é muito bom, ser brinquedo te dá paz, é segurança. E ficou repetindo isso, sabe, de novo, de novo, de novo, de novo. Igual nós vimos na fita do Catnap, que colocavam ele pra ver essas fitas 24 horas por dia e fizeram isso por 49 dias seguidos, recondicionando o pensamento do Theodore a pensar como se ele fosse realmente o Catnap desde quando ele nasceu. Fizeram a mesma coisa com o Huggy Wuggy e também com os outros que acabaram tendo alguns problemas de, entre aspas, serem brinquedos. Então jogava pra Doutora Grace pra tentar consertar essas crianças. Vou dizer a vocês todas as coisas que eu amo sobre ser um brinquedo. E vocês vão ajudar trazendo ideias pra mim. Eu amo não me preocupar em morrer nunca mais. Eu amo poder ficar com os meus amigos da Playtime pra sempre. Mano, essa personagem dá uma... Ai, na pele. Sinceramente, eu não gosto do fato... Tipo assim, como a parte do bicho que realmente segue, ela é boa depois lá, Lily, a desgraçada. Mas essa personagem me dá uma... Arrepia tudo na porra da minha pele, querendo dar um soco nela. Amigos da Playtime pra sempre. Só que aquela coisa, né? O Huggy Wuggy, ele é, vamos por assim, um bicho meio, vamos por assim, temperamental demais pra ser controlado. E ele acaba saindo de várias vezes e ficando muito puto porque estão fazendo com ele, ele não aceita essa realidade e ele parte pra cima dos seguranças e também, né, de qualquer um que tá ali naquela instalação. Nós estamos passando por esse lugar, tentando chegar na ala de reanimação, onde, indo por ali, a gente consegue ir para uma parte interna do trem dos funcionários para tentar chegar lá no data center que eu falei para vocês que tem o tal fórmula para tentar fazer o composto de negação, para tentar acabar com o 1006. Só que, mais uma vez, não vai ser fácil e a gente acaba encontrando o próprio Huggy Wuggy no meio do caminho, vindo pra cima, a gente tentando ali sobreviver contra ele, que é uma das melhores partes do jogo, já devo falar pra vocês aqui. Inclusive... Assim... Não é que o foda que eu não concordo com o Core, vou ser bem sincero, tipo... Essa parte, eu acho ela... Ok... Tipo assim, não é a coisa mais... De longe é melhor... Ela é de longe melhor do que a porra da ovelha ou o doutor do 4, onde... O doutor era só muito confuso. Tudo. E, sei lá, eu esperava muito mais dele. Enquanto que a ovelha... Meu amigo, a ovelha era só chata, mas chata a um nível que não tem como. Primeiro, a ovelha praticamente nem foi apresentada de forma normal, de forma boa. Antes de sequer aparecer, era só tu estacado para cima dela, pronto e acabou. E vira-te. Enquanto que aqui no Huggy, tipo assim, o meu problema com o Huggy é que ainda tem a parte que ele acelera conforme tu vais deixando ele mais puto, meio que assistindo as paradas. Mas ele é muito lento, mas tipo, sei lá, eu não sinto que ele aí representa uma ameaça verdadeira.
Que acho que esse é um ponto de meio que jogo de terror e tu teres uma criatura que tu obviamente já sabes quem é. Que é, para realmente tu considerares ter medo dela, ela tem que representar uma ameaça para ti. Tu tens que realmente ter medo de morrer para ela, de verdade. Realmente tens que ter medo de ela te ver. O Huggy, eu não sinto que ele traz isso. Pode ser coisa minha de quando eu vi, eu achei ele muito lento, mas tipo, muito lento mesmo, e foi uma decepção forte. Mas que normalmente eu sinto que o Huggy é esse bicho rápido, extremo, que está tipo, correndo atrás de como um capeta que ele é. E aqui ele perdeu muito essa vibe para mim. Sei lá, pode ser coisa minha, mas eu não achei tão bom essa parte não. Eu tenho que mencionar a primeira fita VHS que nós encontramos, que é a respeito do Huggy Wuggy. Onde dá a entender nessa fita que o mais importante, não só que o Huggy Wuggy é revoltado e ele vai pra cima de todo mundo mesmo, mas que possivelmente fizeram a Kissimice pra tentar acalmá-lo. A Kissimice, ela foi feita e produzida pra acalmar o Huggy Wuggy, pra ter alguém com que ele possa abraçar. E aí talvez o Chum também veio pra ajudar nesse trio, já que era a linha de brinquedos dele, pra tentar amenizar a raiva do Huggy Wuggy. Mas, já dizendo, né, claro que não deu certo. A gente vai e enfrenta o Huggy Wuggy e depois a gente vai pra uma outra área um tanto quanto interessante. É o lar e casa de uma boneca que tem ali muita coisa sobre ela e que foi apresentada agora no capítulo 5. É claro que nessa área também tem uma outra fita VHS falando para os novos brinquedos se comportarem, tentarem fingir e tentarem, sabe, finge que é brinquedo, porque os experimentos, né, os Bigger Bodies, eles vão matar vocês. Tenta fingir pra não dar problema, tá ligado? Mas é óbvio que pra muitos não deram certo e acabaram morrendo na mão desses experimentos gigantes. Enquanto a gente tá nessa área dessa boneca que tem um cabelo gigante e a gente não sabe ainda quem é, estou fazendo suspense, nós vemos uma fita um tanto quanto interessante, que é da tal senhorita Gracie. Só que agora essa fita, ela tá um pouco diferente. Ela tá falando como se fosse uma adulta, mas ao mesmo tempo uma boneca. E quando ela tá sentada vendo alguma coisa, ela tá se vendo na tela. Você é a senhorita Gracie. Você tem o primeiro nome, não tem? Do que estamos falando, senhorita Gracie? Essa é outra lição? É só ignorar ela. Ela não é real. Só tem você. Só você. Eu não sou real, senhorita Gracie. Senhorita Gracie me disse que sou real. Eu sou A senhorita Gracie, acorda, sua doida! Sua boba bobinha, bobinha. Ela tá na tela. Ela não tá aqui no quarto com a gente. Olha em volta. Minhas mãos, plástico, meu rosto. Eu não sou. Eu pensei que... Ai, meu Deus, que vergonha. Não acredito que pensei que você estava no quarto mesmo. Senhorita Gracie, nota 0 pra mim. Eu amo o Huggy, amo a Kissy, amo todos os amigos. Eu quero ir pra casa. Não! A gente tem uma festa do chá. Eu amo festas do chá e amo tortinhas. Tortinhas são incríveis. Por favor, me deixa sair. Não, não! Podemos escovar o cabelo uma da outra e ser melhores amigas. O resumo da ópera, pessoas, para não fazer mais tanto chá. A minha cara senhorita Gracie que foi levada através do próprio doutrinamento. Que obviamente como um ser imediatamente criado tem a parada de confusão de cabeça, criou uma segunda personalidade e foi enlouquecendo aos poucos com essa segunda personalidade.
Ai, doida, passou pelas paradas que ela mesma criou e se fudeu. Army é o seguinte, tem uma outra fita dentro da casa da Lily Love Braids, que nós vamos entrar agora nessa área, onde os outros experimentos que passaram pelo esse recondicionamento que ela acabou criando, acabaram fazendo o seguinte, na hora da alegria, eles acabaram capturando ela e fazendo o experimento novo. No caso, quem fez foi o experimento 1006, né, justamente o protótipo, colocando a senhorita Greene agora dentro da Lily Love Braids. Voltando porque um ATM errou, mas sigamos. The Greene agora dentro da Lily Love Braids. Senhorita Grace. Essa aí eu tinha visto. Todos eles, eu acho. Eu não sei quantos. O Robertson foi destroçado. Literalmente, desmembraram ele, Todd. Senta aí. A segurança vai buscar você. Que droga. Perdas significativas na estação de jogos. Não me manda sentar, Todd. Esses monstrinhos querem derrubar a minha porta. Abre a porta, senhorita Grace. Nós só queremos brincar. Os amigos estão todos aqui! Vamos espalhar alegria pelo quarto! Você ouviu? Venha ser a alegria que o mundo precisa. Outra brecha em 40 metros. Chegando. Todd, Eles estão no quarto. Como tem tantos deles? Todd, O Todd já foi. Todd. Pra trás. Pra trás. Papai, eu só queria deixar todos felizes. Eu não... Por favor, não me machuquem. Não vamos te machucar, senhorita Grace. Temos algo muito especial planejado pra você. E Eles ela meio que vira. já tinham o tal projeto, que é o 1468, mas até então não tinham nenhuma hospedeira, não tinha nada, e acabaram colocando a mulher dentro da Lily Love Braids. E aí então, essa fita do começo é justamente, antes de entrar na casa, é a Lily Love Braids sendo recondicionada a pensar que é a Lily Love Braids. Sempre foi um brinquedo, sempre existiu como brinquedo, e aí a mulher já era meio doida por fazer essa lobotomia, acabou agora entrando na loucura de vez e é praticamente mais uma serva do protótipo 1006. Tem até uma nota do protótipo falando o seguinte: eu fiz ela passar 410 dias em isolamento contínuo. Só dei o necessário para ela, o mínimo foi comida e água. E aí ele acabou movendo ela pro espaço que era necessário. E aí falando assim, ela não terá permissão para se juntar a nós. Não será concedida a ela uma morte rápida. Ou seja, a mulher acabou entrando na própria loucura que ela criou da lobotomia, do recondicionamento das crianças que ela mesma fazia basicamente e causava vingança ao dentro da dobro, empresa. barra E agora quíntuplo na mão nela. 1006 foi colocado ela dentro dessa boneca pra servir e ficar ali agora existindo como uma bonequinha. Tanto que isso é até confirmado que tem até o diário da Lily falando: os outros brinquedos me veem como um brinquedo do mal, me veem como um brinquedo ruim, me veem como um brinquedo que a galera não gosta. Porque, justamente, ela fazia o que fazia. Mas, como ela foi recondicionada, agora a acreditar que sempre foi a Lily Love Braids, ela acha que é da turma, que é da galera. Eu também sou um brinquedo aqui. Mas não é bem assim, né? Ela acabou sendo transformada pela mão do 1006. E aparentemente toda essa área foi utilizada para deixar a Lily Love Braids o mais solitária possível. Ela é útil para o 1006, mas todo esse lugar, esse complexo, foi readaptado para que ela ficasse ali, porque nenhum dos outros brinquedos se metem com ela. Ela tá tão louca nessa solidão que ela pegou a cabeça de um Candy Cat e fala com ele como se essa cabeça estivesse falando com ela.
ela tá completamente sem os parafusos do cérebro, é isso que eu quero dizer. Mas ao que conseguimos entender, a Playtime Company quis vender a linha de boneca da Lily, colocando várias roupas diferentes, fazendo com que o cabelo dela fosse essa coisa meio, sabe, estranha, que dá pra você mexer e mudar. Tem várias bonecas que fazem isso, e a gente não sabe se ela foi um sucesso ou não. A gente não tem essa informação, infelizmente, no capítulo 5. Mas pra tá aqui embaixo, justamente, né, no submundo da Playtime Company, boa coisa não deve ter saído disso. E talvez toda a área dela pode ter sido um teste pra outros comerciantes verem a área dela e tentarem fazer alguma coisa, vender, sabe, tentar emplacar uma boneca Barbie, mas acabou não dando certo. Então, passando perto da Rua Doce pra gente tentar chegar na área da reanimação, a Lily acaba encontrando a gente, e aí acontece tudo de dentro da casa dela. Como eu já expliquei o que ela é e o que ela faz, ela vai ficar fazendo um monte de missões pra gente pegar. Leva de um lugar, leva pro outro, pega um negócio, faz isso, faz aquilo outro, prepara o chá, porque vai acontecer um chá importante que alguém vai finalmente chegar e finalmente ter... Tipo, essa parte aí dela, eu acho maneira a parte das portas, mas mesmo assim... Tipo assim, a parte da casa dela é ok, mas eu acho muito mais interessante a perseguição dela. A perseguição dela é muito mais pica. Mas é um pouquinho às vezes chato ficar tipo andando nessa casa labirinto, procurando fucking cada portinha, cada fresta. Tu tens que ir lá e passar, ainda mais que tipo o número de puzzles que já teve nesse jogo. E assim, é um pouquinho chato às vezes. A festa que tanto queria ter. Talvez ela esteja tentando fazer isso pra agradar o 1006? Muito possivelmente, você já começa a suspeitar do pior. Mas o interessante é que no porão dessa casa acabamos encontrando Kissimisse e a Pop, que tá viva, ainda tá existindo, a filha da mãe. Aparentemente a Lily capturou elas e também capturou a gente agora. Temos que tentar sobreviver à loucura da Lily. A gente vai passando pelos joguetes dela, a gente até consegue tirar a Kissy e a Pop da parte lá do porão. Ela vai até fazer vários joguinhos, tentando, né, fazer com que a gente tivesse uma chance de escapar, mas a fuga é inútil. O tal chá especial que ela quer fazer vai acontecer. E é claro, chega nada mais nada menos que o 1006. E o 1006 finalmente tem o seu rosto revelado. E aí agora acontece, né, ali o diálogo de milhões. A Pop faz a pergunta, cadê os órfãos? E o 1006 fala, eles estão em um lugar melhor agora. Não dá pra saber se o 1006 transformou os órfãos em alguma coisa. Subentende-se que sim, ou que acabou utilizando eles para suas pesquisas. A Pop fica completamente revoltada, né? Porque muito possivelmente os órfãos já era. Eu já tinha falado que essa criançada toda que saiu da Hora da Alegria já tinha ido de base há muito tempo. Na hora que surgiu lá no capítulo 3, eu falei, não tem mais criança nenhuma. Então, vocês estão indo, talvez, acreditando que tenha, mas, né, eu acho que já foi todo mundo de base mesmo, já foi todo mundo de F. Mas, pra provar que o protótipo é ruim, ele tenta falar, ele tenta conversar com a Pop, ainda tentando fazer as coisas pra que a culpa não era dele, ele precisava fazer isso. E ele quebra a Pop, falando, eu posso te consertar, fica tranquila. Aí o pau canta porque a Kissimisse vê isso e fica completamente revoltada. E aí no meio da bagunça a gente é jogado pra baixo da mesa e a gente consegue fugir. A Kissy conseguiu partir pra cima do 1006 e ganhar. Pegar a Pop e sair correndo. Ganhar no sentido tipo, pô, saiu viva pelo menos. Mas aí agora a Lily tá vindo atrás da gente, porque ela quer fazer com que nós paguemos por tudo que a gente fez e ainda, né, sofrer na mão dela e do 1006. Aí nessa fuga alucinante a gente consegue finalmente escapar e darmos um fim da Lily, pelo menos é o que dá a entender. A gente vai, faz um pulo e conseguimos derrubar um negócio gigantesco nela. Não dá pra saber se ela tá viva ou não. Bom, segundo a estatística de Pop Playtime, teve um outro boneco que caiu de uma altura enorme e saiu batendo e quicando em tudo, e mesmo assim tá vivo. Então pode ser... Assim, essa parte da morte dela realmente é um pouquinho... Quando tu pensas, não, ela usava o cabelo para se segurar nas paradas, mas por que ela só não segurou com o cabelo? Pode ser a parada de ela é louca, ela não pensou nesse momento, mas tipo, fazer essa justificativa de, não, ela não pensou em usar, eu acho que é uma justificativa meio para o que tá ligado para fazer. Eu ainda acho que ela pode estar viva, porque obviamente por mais que tenha caído, não nada confirma que está morta. Ainda que
Claramente caiu em cima dela. Mas tamo aí. Que a Lily não tenha morrido, vai saber. Depois que a gente consegue se reunir com o Giblet, ele vê o estrago que o 1006 fez na Pop. Uma coisa que é importante falar também é que o próprio Giblet, ele fala, acho que um áudio lá no começo, que ele até deu a ideia da galera ficar no sucateiro, que é um lugar ali embaixo que seria da parte que jogavam as peças e que jogaram tudo fora, então daria pra se esconder ali e o 1006 nem suspeitaria. Mas o Dowey quis fazer o porto seguro e proteger todo mundo. O Giblet não concordou e por isso que ele ficou na parte de baixo. Então é por isso que é bom explicar por que o Giblet não tá no capítulo 4, por conta disso. E ele tinha até uma certa razão, pois ele nunca foi pego e agora ele também não foi pego, porque ele tinha o Chum também pra proteger ele. E eu acho que todos poderiam ficar protegidos ali. Mas o que aconteceu, não tem o que fazer. O que nós temos que fazer agora é justamente na parte de reanimação, onde o 1006 está fazendo os seus projetos com outros Wrong Side Outlaws. Ali todos, sabe, sendo costurados e sendo jogados da parte do avesso, da parte de dentro pra fora. Enfim, é um terror. Mas aqui tem uma fita muito importante. Se vocês repararam, dentro da casa da Lily Love Braids, ela tem uma cama e tem um esqueleto, uma ossada lá dentro. E aí, vai mostrar um pouco como que o experimento é feito, como que nasce um Bigger Body. Ao que dá a entender, a ossada é completamente trocada. É trocada justamente para fazer mais sentido com o próprio boneco, com o próprio brinquedo. Uma ossada sintética, uma ossada que seja um pouco mais diferente. Então, eles só transplantam os órgãos, ainda nem transplantam todos, mas eles criam tecido, criam, né, coisas que regeneram usando o gel de Pop. E aí, então, acabam fazendo o experimento, nascendo o Bigger Body. No caso da Lily, aconteceu a mesma coisa. E aí, os seus restos, a sua ossada, foi completamente descartado. A fita que eu tô mostrando justamente parece que é o 1006 gravando como é que ele faz as coisas. Ele vai, escolhe quem ele quer fazer, joga a ossada fora e reutiliza os órgãos e as partes da pessoa para ficar dentro de um brinquedo para sempre. Nessa área, então, a gente vai parar essa máquina de costura que é do próprio 1006 e conseguimos finalmente chegar na reanimação. Mas antes da gente passar por tudo isso e chegar no trem, a gente vai e enfrenta o Huggy Wuggy mais uma vez, mas agora no final ele acaba vendo a Kissy Missy, algo que tranquiliza ele por um tempo, mas é claro, veio o 1006 para acabar com tudo mais uma vez. E aí agora é a batalha contra o 1006. O 1006 é um ser extremamente poderoso, a gente só tá tentando ganhar tempo pra chegar na parte do data center. É só meio que desviar e fazer algumas coisas porque a gente não tem como vencer ele agora. O que acontece é que, mesmo chegando no data center, o 1006 sobrevive e ele vem pra cima. Ele acaba atingindo o protagonista e acaba jogando ele dentro do gel da Pop. Com isso, a gente depois renasce pela mão... Não, aí eu acho que... Aí eu acho que o meu mano Korn apanhou uma coisa, que eu acho que foi só uma troca de visão. Eu não acho que ele jogou a gente no gel da Pop, porque nós fomos deixados no mesmo lugar que nós estávamos lá. Tipo, quem foi jogado no gel da Pop foi a própria Pop, não o protagonista. Aí eu já acho que o meu mano Korn deu uma confundida, mas... Aquilo, né? O vídeo acabou de lançar literalmente um dia depois que o jogo lançou, então um erro ou outro assim, mais coisa, é justificável, tá ligado? O cara acabou de zerou e fez o vídeo, tá ligado? Então tá justo. Mas aí eu acho que foi a Pop, mas parece que a nossa visão troca. Meio que, e quando nós fomos revividos pelo Giblet, eu acho que era no mesmo sítio, não? Do gel da Pop. Com isso, a gente... depois renasce pela mão do Giblet sem entender muita coisa. E eu acho que esse gel fez ali uma cura, fez ali uma regeneração, sei lá. Ou talvez a gente... A não ser que realmente tenha sido nós, mas não me parecia que fosse nós, tá ligado? Pelo menos pra mim, não me pareceu que fosse nós. Ser consumido por esse gel, não sei, mas o Giblet conseguiu salvar a gente a tempo. E aí é que o Giblet, ele vem e fala com a gente: olha, cara, eu tentei salvar a Pop, não deu, ele acabou levando ela.
Foi aí então que a gente tá agora na parte do computador e fala, cara, a gente tem que pegar esse composto de negação pra tentar acabar com o protótipo. Chegando ali, vasculhando mais algumas coisas, tem um documento muito importante. Um documento de entrada do diário do Leith Pierre, onde ele vai falar uma coisa muito importante. Por onde começaram a falar dessa semana infernal? Eles estavam escondidos lá embaixo, no berçário, provavelmente há várias semanas. E sabe-se lá como ninguém percebeu. Se não fosse pelo acidente que aquele garoto Theodore, o Catnap, não sei se o teríamos descoberto, ou até o corpo do Elliot. De qualquer forma, o amigo imaginário de Theodore não vai falar com ninguém. Mas a garota, a que as anotações de Elliot chamavam de 1007, é um pouco mais cooperativa. Eu me sinto como um idiota só de escrever essa parte. Ela se apresentou como Poppy, não só a boneca, mas a garota na qual as bonecas foram baseadas, Poppy Ludwig. Ela se lembrou de mim, de como nos conhecemos, tinha a mesma voz e tudo. A única coisa mais inquietante que isso foi o fato de que ela parecia completamente traumatizada com tudo que aconteceu. É impossível. Então, ela seria a filha de Ludwig, provavelmente o porquê que ele entrou nesse tipo de pesquisa. Possível, não é? Aquela garota já se foi há muito tempo. Mas tem mais! Coisas que o meu investigador desenterrou de um escritório e que Elliot havia escondido. A maior parte está destruída, mas restam fragmentos, ainda não sei o que pensar. Tudo que eu sei com certeza é que algo grande estava acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. E seja o que for, acho que pode ter sido isso que levou o Coroa à morte. Antes de nós irmos, eu tenho que também deixar um áudio mega importante do próprio Elliot Ludwig conversando com o protótipo. Oh. Você disse algo? Oliver? Se quiser conversar, estou aqui. Não vou fingir que entendo o que sente, mas... Sempre foi por causa dela. O que quer dizer? Não. Olhe... Nunca foi por minha causa. Nunca pelo lugar melhor. Era por ela. Você só sabe falar dela. Ah, meu garoto. Para. Você não pode me chamar assim. Olhe. Tá voltando, que eu fui interrompido, mas eu quero muito ver este áudio que eu achei bem interessante. Pô, ela era uma... Você não pode me chamar assim. Olhe. Tipo... Se foi. E eu sou só um teste. Um protótipo. Quando ela conseguir de volta, vai pegar um martelo igual a ele. Igual todos os outros. Nada vai fazer as coisas serem como antes, mas... Nós podemos ser sua família. Se quiser. E se valer de algo, acho que você e ela se dariam muito bem. Quanto ao seu nome, bom, posso te chamar como quiser. Quando eu posso conhecê-la? Breve. Eu espero. Muito em breve. Se vocês perceberam nesta conversa, que acontece um pouco antes da gente enfrentar o protótipo e tudo mais, este áudio, ele é absurdo, porque justamente ele vai explicar que o Oliver, o Oli, possivelmente seria irmão, mas alguém muito importante também ali pra família do Ludwig. Pô, você só se importa com ela e tudo mais, enfim, pode ter sido... Tipo, neste caso, claramente uma criança ou algo do tipo que tinha algum tipo... Como é que eu digo? Vamos dizer assim, papel principal nos experimentos do Ludwig, nas ideias do Ludwig. E aí a parada toda de meio que de fazer esses experimentos, quando o Oli descobre que era tudo pela Poppy e não nada pensado nele nem nas outras, aí é que ele fica mais coisa e já não é mais o Oli, tá ligado? Agora é só um experimento nesse sentido. De um outro órfão, alguém, não sei, mas, tipo, ó, você só se importa com a Poppy, você só se importa com ela e comigo nada. É meio bizarro esse áudio, mas realmente o
protótipo, ele nasceu para ser um tal de Oli, talvez um outro brinquedo que a gente ainda vai descobrir. E também agora a gente tem a noção de que, na verdade, o Oli, ele não era um brinquedo aleatório, ele era a base para nascer o protótipo. E agora temos a última revelação, que é quando chegamos nos computadores desse data center, finalmente vemos tudo que está acontecendo, vemos para acessar o computador, quebramos tudo ali para fazer os backups, para descobrir o tal composto que pode acabar com o 1006. Alguém retorna. Dr. Harley Sawyer. Através de um backup, o cara finalmente tá de volta. O que é um tanto quanto estranho, mas é isso. Muito possivelmente teremos Pop Playtime capítulo 6. O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Sim, tô gravando isso no meio da madrugada. Vou editar correndo pra vocês terem pelo menos a história nas mãos e não perderem mais nada do que tá acontecendo aqui. Se inscreve e ativa o sino. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado pela live que vocês assistiram aqui, junto comigo jogando. É uma honra sempre poder fazer isso e espero vocês aqui mais vezes e no vídeo que tem todo dia aqui no canal. Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima. Bom, e com isso, acabou tudo o que tinha de Pop Playtime capítulo 5. Que é um capítulo que eu acho bem interessante, tipo, no quesito de história, eu acho bem maneiro. Tipo, faz com que o doutor, se calhar no capítulo 4, vai se calhar não ser uma completa... Deixa eu colocar aqui uma coisa de protótipo primeiro, cadê meu mano protótipas? Aqui. Isso que isso serve para deixar aí por enquanto. Mas tipo, meu mano protótipo e todas essas paradas que envolvem ele. Acho que o visual do protótipo, ele é maneiro. Ele tem esses ossos, como se fosse tipo, essa face óssea à mostra, que realmente é estranha, juntamente de várias partes de outros bichos acopladas a ele. Tipo, a mão da mommy, essas paradas todas. Realmente ele deixa lá meio como se fosse para usar. É um bicho que o design é maneiro. Tem gente que poderia esperar, tem gente que poderia esperar por mais. Mas sinceramente eu não me decepcionei com o design dele. E além disso tem muita revelação nesse quesito de a forma de doutrinação que eles usavam. Ou então mais revelação em relação ao meu mano Ludwig. Essas paradas todas. No quesito de gameplay é um capítulo que... ele é melhor do que outros, mas pior do que outros. Tipo assim, eu vou dizer que é melhor do que o capítulo 1, porque obviamente o capítulo 1 tem literalmente só a perseguição do Huggy e mais nada. Eu acho que aqui a perseguição, ele tem duas perseguições do Huggy, que vamos dizer que são tão boas quanto, se calhar não é tipo perfeito, mas perto aí. Acho que são tão boas quanto sim. A perseguição do Huggy lá no primeiro. Tem uma boss fight do Huggy que eu acho meio meh, mas é melhor do que a do capítulo 4. E principalmente para mim, o primor e a parte melhor de Pop é quando eles realmente querem fazer uma perseguição interessante. E aí tem a perseguição da Lily, que eu acho bem maneira, tanto a parte dela quando tu tens que fazer o famoso ela está cantando, tens que seguir, correr na linha e ela para de cantar e tens que parar. Essa parte eu achei bem interessante, muito bem implementada. É assim, cara, tu voltas totalmente desde o começo, eu acho, cada vez que tu... Volta do começo? Sim, volta do começo. Então, essa parte eu acho bem implementada para caralho. E tem, obviamente, as partes que são as perseguições realmente, que é quando vem, depois da festa do chá, que vem a parada toda da perseguição da Lily. Que essa perseguição, eu acho que ela é maneira. Ela usa bastante a parada de tu já conheceres o ambiente, por tu ter ficado dando voltas e voltas naquele lugar, e aí tu meio que pensares rápido na tua forma de fuga. Acho que a única coisa que eu sinto que poderia ter sido feita é que eu acho que perde muito da tensão quando a cada 3 passos que tu dás tens um save. Eu acho que cada vez que tu morresses tu deverias voltar da festa do chá lá embaixo, tá ligado? Essa é a minha única crítica. Fica fácil demais colocando um save a cada tipo 3 passos que o protagonista dá. É tipo, o cara chega na porta, salvou ali. O cara chega em outro lugar, salvou no outro lugar. Tipo, porra, acho que perde um pouco a emoção. O protótipo, eu acho que é melhor que a Lily, nesse caso também. Que ele usa muito aquele trem e o pensamento rápido de resolver puzzle numa parte ali pequena. Eu acho que se calhar os vagões...
eu tenho duas críticas nele, né? Novamente é a mesma crítica que a Lily, do fator de que, novamente, por ter o save a cada fucking vagão que tu andas, cada passo que tu dás naquela porta tens um save, eu acho que perde muito da tensão de realmente ter que morrer e voltar. Eu acho que deveria voltar literalmente desde o começo da perseguição, novamente. E eu também acho que as partes do vagão interno, se calhar nem tanto as do vagão, que são as que ele fica tipo enfiando a garra, mas pô, a parte que ele fica dentro do vagão e tem todo um puzzle, eu acho que poderia ter tipo, pelo menos um tempo até ele te apanhar ali. Porque, pô, quer assim, quer não, o protótipo nesse momento ele está tipo, correndo a full velocidade atrás da porcaria do vagão, do trem. Então, eu acho meio contra-intuitivo uma pessoa poder ficar quase tempo infinito lá na porra da sala do gás vazando. Ali eu senti que tipo, ficou tempo demais. Mas ainda eu acho que esse não é o meu problema principal. O meu problema principal com a fuga do protótipo é realmente tu teres um save a cada momento. Aí eu acho que ficaria, se não tivesse, essa parte ficaria muito pica. Se calhar tão boa quanto a do Catnap. Eu acho que como um todo, o capítulo 5 ele ainda ficou tipo para mim abaixo do 3, num quesito de o quanto me empolgou, tanto em ver quanto tanto no que eu achei de ideias diferentes. Por causa que assim que não, o capítulo 3, por mais que eu ainda tenha meus problemas com ele, né, no sentido de que eu gostaria que o Catnap ao longo do capítulo ele fosse mais um inimigo do que realmente alguém que aparece para dar susto e vaza. Eu gostaria que tivesse mais partes com ele, além do final. Ele ainda tem uma boss fight muito criativa, para mim. E também tem a parte da professora, que a parte da professora eu acho também criativa. Nesse sentido de teres que resolver, obviamente, o puzzle ficando de olho nela, porque senão, se tu não olhas para ela, ela vai te apanhar. Eu acho maneiro, de certa forma, né? Enquanto que aqui é só assim, tipo, diferentemente do Catnap e da professora, que realmente dá medo de tu voltares, o protótipo e a Lily não dão medo, porque tu estás voltando tipo, meio segundo antes. Estás voltando o quê? Tu perdeste 15 segundos de gameplay? Não é muito, tá ligado? Então esse é o meu único ponto com o capítulo 5. Veremos como é que vai ser o capítulo 6, eu não sei. Tipo, obviamente o capítulo 6 vamos ter Doutor, se calhar nos ajudando, ou então se calhar vamos ter mais problemas também justamente com ele. Obviamente vamos ter que enfrentar o protótipo, provavelmente tem o meu mano Cham fazendo as suas aparições finais, porque eu não acho que ele vai sobreviver por muito mais tempo não. Ainda mais que todo personagem que entra nesse papel de agente duplo sempre vai acabar a parte do agente duplo com algum tipo de sacrifício ou algum tipo de história trágica normalmente, por padrão. Então vamos, é aquilo, né? Vai demorar ainda para chegar aí em algum momento. E interessante que se calhar pode acabar tendo um Poppy Playtime 2, vulgo um Play Park, de certa forma, né? Mas é isso aí, né? Obrigado a quem assistiu até aqui. Obrigado a quem acompanhou, quem teve interesse em ver as minhas opiniões em relação ao capítulo, a realmente conhecer e achar interessante essas paradas em relação ao Ludwig. Agora, a única coisa que eu ainda não sei, obviamente, é só de uma pergunta interna para ver se alguém tem a resposta aí, porque eu não vi outros vídeos do Core sobre essas paradas, mas já tem uma resposta de dizer tipo o que o Ludwig estava em relação à filha, por causa que eu não sei o que aconteceu com a filha. Obviamente eu meio que, como é que eu digo? Eu meio que subentendo pelo que o Core falou que ela já estava morta a esse ponto da história, né? E de alguma forma o Ludwig criou todo esse projeto, mexeu com tudo isso para trazer ela de volta à vida. Então só um interesse meu se tipo, o que é que aconteceu com ela, já tem 100% essa resposta e eu não me lembro. Mas é isso aí, né? Como eu estava dizendo antes, obrigado aqui a quem apoia o canal, dando a sua curtida, dando o compartilhamento, que sinceramente ajuda demais. Na descrição tem o vídeo de Mamãe do Core, como eu já disse, vejam primeiro por ele do que ver por mim. Mas quem ainda ficou aqui no vídeo e não viu pelo Core, vai dar a visualização lá para o Core. O cara merece. Na descrição vai ter o meu canal de lives, que eu normalmente faço lives jogando várias coisas. Eu não trouxe o Poppy por causa que Poppy não é tanto um jogo que eu tenho mais interesse. No máximo eu se calhar pensaria em trazer Poppy num futuro, só que eu tivesse algum desafio realmente interessante para trazer, mas sinceramente não está na vibe, não está nas minhas ideias realmente futuras. Então
não é um jogo que eu realmente planejo trazer, mas eu jogo muito outras coisas, inclusive Monster Hunter e etc. Quem tiver interesse pode ir lá ver alguma das séries do canal. Inclusive, para aqueles que gostam de terror, eu vou provavelmente trazer Resident quando o Resident Requiem, quando ele for a sair. Dito isso, obrigado a quem está daqui, nos vemos em outro vídeo. Deixem nos comentários qual foi uma das coisas que eu já falei. E nos vemos em outro vídeo, outro react, ou então outra live. Fui!